agora não, só quem vier amanhã é que vai saber. Mas eu vou abrir para vocês, ia ser só para amanhã também, mas eu vou abrir para vocês uma oportunidade, tá? Eu conheço o secretário regional da Sociedade Bíblica do Brasil, pastor Assis Geroni Júnior, é nosso professor na Faculdade Vitória em Cristo, doutor em teologia, um homem fenomenal, quem é aluno dele sabe, e ele me conseguiu algumas Bíblias, irmão, essa Bíblia aqui ela é fenomenal. Isso aqui é chamada Bíblia das 5 traduções. Dentro dessa Bíblia aqui, tem 5 Bíblias. Quando você abre para ler, você tem o mesmo capítulo 5 vezes. Por que você tem 5 vezes? Nós temos diversas traduções bíblicas hoje. As traduções e versões nos ajudam a entender melhor o texto bíblico. Aqui nessa Bíblia tem todas as traduções da Sociedade Bíblica do Brasil. Quais são elas? A tradução brasileira, que é a mais antiga de todas, a Revista e Corrigida, que é a mais tradicional, a maioria dos crentes tem essa Bíblia, a Revista e Atualizada, a NAA, que é a Nova Almeida Atualizada, e a NTLH, que é a nova tradução na linguagem dos dias de hoje, que é a tradução mais fácil da Bíblia em língua portuguesa atualmente. Então, quando você abre a Bíblia, você consegue ler o mesmo texto nas 5 versões, tá? Então, ele me conseguiu algumas, não são muitas, até porque também, eu digo que essa Bíblia aqui, ela é para quem estuda, para quem prega, para quem ensina e para quem expulsa demônio. Porque se não sair no sai agora, tu faz assim na cabeça da pessoa, que num instantinho o demônio vai sair, irmão. Então, o carro chega veio arriadinho para cá. Se eu não me engano, acho que tinha 31 ontem no seminário teológico, o pessoal me perguntou, já levaram algumas. Essa Bíblia, irmão, assim, ela é um presente, ela saiu por R$200, parcelado em 10 vezes sem juros. Então, são 10 de R$20. Então, quem ama a Bíblia, quem gosta de estudar, quem quer aprender mais, é uma oportunidade. Eu só ia fazer amanhã no simpósio, mas você veio hoje, acho que você merece também essa oportunidade. Tem algumas ali, tá? Então, você pode parcelar em 10 vezes sem juros. Leva para casa, vai ser bênção para a sua vida. Toma aí, Marcos, para mim, por favor. Vamos lá. Antes de falar da lição, e a lição hoje é uma lição muito importante, mas antes, eu quero rapidamente falar da Faculdade Vitória em Cristo. Primeiro eu coloquei aí, o pessoal da mídia vai me acompanhando, tá, gente? Ó, se alguém quiser o esboço, os slides, eu sempre faço uns slides que tem muito conteúdo. Então, às vezes, aqui o pessoal não conhece, mas na minha igreja o pessoal sempre pede o slide. Então, se alguém quiser o slide, então meu número de telefone aí, alguém também pede o pastor Marcos, eu mando para ele, para você poder complementar o seu estudo em casa. Eu gosto de apresentar minha família, já falei, estou com a minha esposa, também foi apresentada, nossos filhos, Gabriel, a Daniela, e aquela sorridente ali é a Juju Chapa Quente. O que foi, irmão? A Juju Chapa Quente está ali, a nossa caçulinha. Tá? Ela vinha com a gente, mas ficou com a vovó. Minha formação em ministério, sou mestre em educação, pós-graduado em leitura, gestão de pessoas, metodologia do ensino, graduado em teologia, direito e letras, sou o segundo pastor na Devec Taquara, meu pastor dirigente é o pastor Silas Filho, sou professor, palestrante, autor de livros, oficial superior do Exército Brasileiro já na reserva, graças a Deus, coordenador de polos da Universidade Cruzeiro do Sul e diretor da Faculdade Vitória em Cristo. A Faculdade Vitória em Cristo é a conquista de um sonho. Deus realiza sonhos. Você crê nisso, irmão? E hoje a nossa igreja tem uma faculdade credenciada pelo MEC. Você pode dar um aplauso para Jesus? Você pode dizer glória a Deus? Você pode dizer obrigado, Senhor? Eu me alegro. Como professor e membro, pastor dessa igreja, eu me alegro demais com essa conquista de um sonho. A faculdade tem diversos projetos, eu vou apresentar aqui alguns gratuitos. Nós temos os artigos gratuitos, você
acessa o nosso site, se você quiser ler o QR Code também pode, você se cadastra, e quando você se cadastra, você passa a receber no seu e-mail artigos teológicos e bíblicos diariamente. Todo dia chega um e-mail com um artigo para você. Nós também temos vídeos gratuitos. Mesma coisa, você acessa o site, você se cadastra e você passa a receber todo dia no seu e-mail um vídeo. Que vídeo é esse? Pode ser uma ministração, o trecho de uma aula, um podcast que a gente grava lá na faculdade, sempre de conteúdo bíblico e teológico. Eu também ofereço uma mentoria totalmente gratuita. Essa mentoria ela é educacional, profissional e ministerial. Muitas pessoas me fazem perguntas, né? A minha área de educação, mas pastor, como é que eu faço para desenvolver meu ministério? Como é que eu faço para crescer profissionalmente? Qual faculdade que eu devo fazer? É melhor fazer uma segunda graduação ou fazer uma pós-graduação? Qual o caminho que o senhor me orienta? De tantas e tantas orientações que eu dei para as pessoas, nasceu essa mentoria. Então, você também se cadastra, passa a receber informações no seu e-mail, você tem um grupo onde você pode interagir, tirar dúvidas e pode falar diretamente comigo também, para que eu possa te orientar, ok? Além desses e outros projetos gratuitos, hoje nós temos a graduação em teologia. A graduação em teologia é um bacharelado. Hoje está autorizado, vai ser reconhecido pelo MEC agora em agosto. Vamos passar pela avaliação de reconhecimento. E a nossa primeira turma de graduação, esse ano, vai chegar ao término. Teremos os primeiros formandos. E aqui tem gente, quem é da primeira turma aqui? Ó? Tem gente aqui que é da... Pode aplaudir ao Senhor? Olha aí, ó. Tem gente aqui que é da primeira turma de graduação e já vai concluir, vai receber o seu certificado. Se você deseja fazer parte da graduação, conversa comigo que eu te oriento, vai ser um prazer. Hoje nós temos 2 pós-graduações, estou correndo por causa da hora, gente, tá? A pós-graduação em teologia bíblica e a pós-graduação em teologia sistemática. Eu, quando falar do seminário, eu vou falar a diferença entre uma e outra, tá? Mas hoje nós temos 2 pós-graduações, vamos lançar a terceira agora, que é a pós-graduação em teologia ministerial, mas essas 2 já estão disponíveis para quem deseja fazer. Pastor, o que precisa para fazer a pós-graduação? Qualquer uma das 2. O que precisa? Precisa ser graduado, né? Só pode fazer pós-graduação quem já tem graduação. Mas, pastor, eu fiz graduação em administração, posso? Pode. Fiz em direito, posso? Fiz em TI. Em qualquer área que você tenha graduação, você pode fazer uma pós-graduação. E já que ele voltou, irmão, ele tinha saído e ia perder o presente, mas Deus plantou no meu coração, lá no Rio de Janeiro, dar de presente para o pastor Ricardo Galindo uma pós-graduação da Faculdade Vitória em Cristo. Você não vai aplaudir não, irmão? Teu pastor acabou de ganhar uma pós-graduação, coitado, vai ter que estudar, irmão. Eu tenho conversado muito com o pastor Ricardo sobre a Faculdade Vitória em Cristo. Em breve vai sair uma notícia. Não é de um povo que desapareceu, essa também vai sair. Mas vai sair uma notícia que o pastor Ricardo vai lançar um curso pela Faculdade Vitória em Cristo. Se eu fosse você, eu aplaudia de novo, irmão. Porque é profético. Meu amigo, você pode escolher ou a pós-graduação em teologia bíblica ou a pós-graduação em teologia sistemática. Tá? Presente da Faculdade Vitória em Cristo para a sua vida. Ó, e o curso, irmão, que para mim é o nosso principal curso. Tem gente que acha que o principal curso é graduação, mas para mim, como professor e diretor da faculdade, o principal curso da faculdade é o seminário teológico. Por quê? Porque o seminário teológico, primeiro, é o curso que tem mais alunos. Tem mais alunos do seminário teológico do que da graduação em teologia, sabia? Qual a diferença, pastor? Muitas diferenças. O seminário teológico, ele é o segundo degrau depois da escola da palavra. Antigamente era da escola bíblica dominical, agora é a escola da palavra. Então, você é aluno da escola da palavra, qual o segundo degrau do conhecimento? O seminário teológico. Por quê? Porque no seminário teológico você vai estudar
teologia bíblica, sistemática e ministerial. Pode passar. Teologia bíblica, sistemática e ministerial. E o seminário teológico, ele é híbrido. Ele tem aulas gravadas e ele tem aulas presenciais nos núcleos. Hoje tem núcleo no Brasil todo, tem núcleo em Portugal, tem núcleo nos Estados Unidos, tem núcleo na Europa, em Luxemburgo, e tem núcleo da Faculdade Vitória em Cristo, do seminário, até no Japão. É forte, irmão. Tem gente lá no Japão estudando no nosso seminário. E aí, por que você não está estudando ainda, irmão? Pergunta para o teu vizinho, cutuca ele, ó, por que você não está estudando ainda? Por quê? Fala para ele assim, desperta, ó tu que dormes. Vamos estudar a palavra. Né? Eu vim aqui para te despertar mesmo. O que a gente estuda em teologia bíblica? Estuda a Bíblia. Do Pentateuco, do livro de Gênesis até o livro do Apocalipse. Livro por livro a gente estuda no seminário. É ou não, pastor Marcos? Livro por livro a gente estuda. Então você aprende contexto, autoria, aprende a cultura, aprende os costumes, a religiosidade, tudo que está envolvido em cada livro da Bíblia, você estuda em um ano, no primeiro ano do seminário, que é a teologia bíblica. Depois que você estudou a teologia bíblica, você vai estudar o quê? Teologia sistemática. O que é teologia sistemática? Doutrinas e dogmas da Bíblia. A nossa fé, ela é firmada em doutrinas. Doutrina é diferente de costume. Costume é uma coisa, doutrina é outra coisa. Doutrina não muda. Doutrina da Trindade é uma doutrina. Quando você estuda teologia sistemática, você estuda todas essas doutrinas que estão aí. Eu não aconselho ninguém a estudar sistemática antes de estudar teologia bíblica. Primeiro se aprende a Bíblia, depois se aprende as doutrinas. Depois que você estudou teologia bíblica e sistemática, você vai estudar teologia ministerial. O que é teologia ministerial? É a chamada teologia prática. Serviços, dons, ministérios que Deus dá à igreja, para te capacitar a servir melhor ao seu Senhor. Então, o seminário teológico é um curso completo. Ele parte, o primeiro ano vamos chamar de teologia básica, que é a teologia bíblica. Depois ele vai para uma teologia mais avançada, que é a teologia sistemática. E termina com a teologia prática, que é a teologia ministerial. Pastor, quanto é que custa o seminário? Muito caro, irmão. R$ 99,00 é a mensalidade do seminário. E ainda tem o tal do combo família, que o casal, a segunda matrícula, só paga R$ 49,00. Então não estuda quem não quer. Muito acessível, vamos combinar. Você receber tudo isso que eu estou te falando, plataforma, com aulas gravadas, apostilas, slides, exercícios, uma aula presencial por semana, para você tirar dúvida e interagir. No final você recebe um certificado. E quem for graduado ainda pode receber um diploma de pós-graduação se fizer a complementação pedagógica. O que é a complementação pedagógica? Quem é graduado em alguma área, pode passar o slide, no final, esse aí então volta, que esse daí está sem a complementação, botei no meu, mas não está aí. A complementação você faz 3 matérias, docência, metodologia e TCC, e recebe um diploma de pós, para quem é graduado. Tá? Além da FVC, como eu disse no início, eu sou coordenador da Cruzeiro do Sul, e na Cruzeiro do Sul a gente tem cursos que não são da área de teologia, ciências contábeis, nutrição, gestão de RH, farmácia, pedagogia, administração. Se alguém tiver interesse em fazer uma graduação à distância em um desses cursos ou outro, a Cruzeiro do Sul tem mais de 200 cursos de graduação e pós, fala comigo que eu consigo bolsa para você. E o último também, pós-graduação na área profissional, também consigo bolsa para você lá na Cruzeiro do Sul. Amém, gente? Se você tiver qualquer dúvida, no final do culto eu vou estar aqui à sua disposição para poder te orientar, para poder te ajudar e te instruir. Vamos para a nossa lição de hoje. Pega ela aí. Quem está com a sua revista? Quem está com a revista, levanta aí para eu ver.
Olha, que bênção, hein? A maioria está com a revista. A revista é importante? Claro que é, irmão. Eu, quando era professor no colégio militar, né, eu sou oficial superior, fui para a reserva como coronel, e passei a minha vida toda no colégio militar, dando aula, coordenando. Aluno que estivesse na minha sala sem material didático, direto para a coordenação. Revista é material didático. É para a gente estudar em casa e chegar aqui e aproveitar melhor a aula. Você que está com a revista aí, minha segunda pergunta, você leu a revista? Importante que você leia a revista. A aula de hoje, qual é a lição de hoje? Lição de número? Isso aí, você leu? O título é o quê? A Batalha do Armagedon. O que é a Batalha do Armagedon? Importante a gente aprender sobre isso. Eu coloquei aqui, né, as 13 lições que a gente já estudou, né, um contexto importante para a nossa formação cristã, porque escatologia é uma das doutrinas da teologia sistemática. E talvez seja, de todas as doutrinas, aquela mais intensa. Por quê? Porque quando a gente fala do passado, o passado já está estabelecido, concretizado. Mas quando a gente fala do futuro, o futuro não se concretizou ainda, ele está apenas anunciado. Então você, além de não ter a concretização dessa doutrina, porque ela aponta para o tempo do fim, ela aponta para o futuro, você ainda tem diversas correntes teológicas diferentes. Então eu preciso me aprofundar nesse assunto para que eu saiba o que eu creio, para que eu creia com conhecimento. Então esse é um assunto muito importante. A gente já estudou isso aí tudo, já estamos na lição 10. Texto bíblico básico. Pega aí na sua revista, Joel capítulo 3, versículo 2, 12 e 14. Congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá, e ali com elas entrarei em juízo por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem eles espalharam entre as nações, repartindo a minha terra. Quem está falando aí, irmão? Quem é que está falando? Deus. Deus está falando, olha, congregarei, ajuntarei todas as nações, eu as farei descer a um lugar. Que lugar é esse? Vale de... Vamos comigo, não dorme não, irmão, que hoje é sexta-feira. E ali, com elas, entrarei em juízo. Vai ser coisa boa ou ruim, irmão? Boa ou ruim? Vai ser brabo, irmão. A chapa vai esquentar. Tu já ouviu falar no grande e terrível dia do Senhor? É esse dia aí. Dia de juízo. Por causa do meu povo. Quem é o povo de Deus aqui? Está aí escrito, né? Da minha herança, Israel. A quem eles espalharam entre as nações, repartindo a minha terra. Está falando de quê? Está falando de quando Israel foi espalhado pelo mundo. A diáspora judaica. Se a gente for observar a história de Israel, Israel foi espalhado diversas vezes. Já começa lá no contexto da Assíria. A Síria tomou o reino do norte e espalhou Israel por tudo quanto é povo. Depois veio a Babilônia, pegou os judeus e levou todo mundo embora de novo. Daniel, o livro de Daniel é contextualizado aonde? Cativeiro babilônico, lá na Babilônia. Quando você vai para a história de Esther, onde é que Esther está? Na Pérsia. Isso é o que? O povo espalhado. E depois, no tempo de Jesus, aconteceu de novo, mais de uma vez. Deus está falando aqui. Agora é interessante que a profecia de Joel apontava para trás, mas também apontava para frente. O que ainda não tinha acontecido. Para nós hoje já aconteceu, mas no tempo de Joel ainda não tinha.
É interessante você perceber esse movimento profético, porque Joel está aqui, falou do que foi passado, falou do que foi futuro para ele, mas para nós hoje já estamos aqui. É passado para nós, mas era futuro para Joel. Continuando o texto. Movam-se as nações e subam ao vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Quem vai julgar? Multidões. Multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. Diga glória a Deus. Apocalipse 19. E vi a besta, e os reis da terra, e os seus exércitos reunidos, para fazerem guerra àquele que estava assentado sobre o cavalo e ao seu exército. Quem é que estava assentado sobre o cavalo? Jesus. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre, e os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Diga glória a Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta importante. Quem aqui está preparado para fazer parte do exército que com Cristo vencerá o anticristo e a besta? Você está preparado, irmão? Quem é que vai fazer parte do exército que vai vencer o anticristo e vai vencer o falso profeta ao lado de Jesus? Vamos ver se você vai fazer mesmo. Vamos ver. Vamos ver, irmão. Tem que saber. Porque às vezes a gente fala, eu vou, pastor. Eu estou lá. Será que vai estar mesmo, irmão? Será que você vai estar? Ou não? É para a gente pensar. Não é pela sua motivação, nem pela sua fé. É pelo que a Bíblia diz. A Bíblia diz que você vai estar lá? Pensa. Linha temporal escatológica. O que é isso? Os eventos. Princípio das dores. Primeira etapa da volta do Senhor Jesus com o arrebatamento da igreja. No céu, as bodas do Cordeiro, o tribunal de Cristo. Na terra, a grande tribulação. Batalha do Armagedon no final da grande tribulação. Segunda etapa da volta do Senhor Jesus com a vitória de Israel. Milênio. Batalha de Gog e Magog no final do milênio. Juízo final com julgamento do trono branco. Estado eterno, novos céus e nova terra, nova Jerusalém. Onde é que a gente está aí? Onde que a gente está hoje aí? Onde que a gente está aí? A gente está na primeira setinha lá, ó. A gente ainda está no... Isso aqui tudo ainda vai acontecer. Jesus já voltou? A igreja já foi arrebatada? Graças a Deus, né, irmão? Já pensou? Jesus já voltou e a gente está tudo aqui na escola da palavra. Tem misericórdia, Jesus, da minha vida, que eu não quero ficar, não. A gente está no princípio das dores. Está vendo aí, ó, enchente, está vendo terremoto, está vendo guerra. A Bíblia diz que isso é só o princípio das dores. Imagina as dores. Fala assim, eu não quero ficar. Já imaginou? Aí vai vir sair tudo, ó. Jesus volta, a igreja é arrebatada. O que acontece no céu quando a igreja é arrebatada? A gente já estudou isso, irmão. Bodas do Cordeiro e tribunal de Cristo.
que acontece na terra? Grande tribulação. Quanto tempo dura a grande tribulação? 7 anos. A Bíblia diz que se os tempos não fossem abreviados, ninguém suportaria. Tem gente que usa esse texto para o dia de hoje. Ah, não, está tudo passando muito. A Bíblia diz que o tempo está abreviado. Não é para hoje, não, irmão. Esse texto bíblico é para a grande tribulação. Vão ser só 7 anos. 7 anos passa assim, ó. Porque se fosse, a luta vai ser tão grande que se fosse mais de 7 anos, ninguém ia suportar. Tão terrível que vai ser a grande tribulação. Depois, no final da grande tribulação, o que acontece? O que acontece no final da grande tribulação? Batalha do Armagedon. É aí. Chegamos na nossa aula de hoje. Eu sou um professor chato, irmão, e eu fiz um monte de slide aqui. Depois, quem quiser, nem vou passar direto, ó. Fiz um outro aí, mostra aí. Que tem a linha, ó. Passa esse, passa. Fiz ali a linha, a igreja está aqui, o tribunal está no céu, as bodas do Cordeiro, aí aqui os 7 anos, que são divididos em 2 etapas. Aí depois vem aqui o julgamento das nações, o trono branco, o milênio. Mas depois você estuda um pouco mais. Fiz outro também, ó, falando dos princípios das dores. Mas não vou entrar nisso agora não. Falando do arrebatamento da igreja. Falando do tribunal de Cristo. Só que isso tudo você já estudou. Aí a primeira parte da grande tribulação, a segunda parte da grande tribulação. Vou parar só um pouquinho nesse pedaço, porque é importante você entender. Porque imagina, irmão, pensa comigo. A gente está aqui agora, no culto. Se Jesus voltar hoje, antes do culto acabar, o que vai acontecer? Aqui na igreja. Em nome de Jesus, né, irmão? Microfone caiu no chão, não tem mais ninguém aqui. Sumiu. Cadê o povo barulhento? Cadê? Que não se vê nenhum irmão. E aí, quando desaparecer da terra, a igreja, porque o arrebatamento vai ser assim, num piscar de olhos. Ninguém vai ver. Ninguém vai ver. Jesus não vai aparecer no céu com um trovão. Não, não. A Bíblia diz que o arrebatamento, ele é um rapto da igreja. O que é o rapto? Quando alguém é raptado, como é que é? Ó, pega, ó, sumiu, desapareceu. Você já imaginou como é que vai ficar o mundo? A Bíblia diz que vai ter 2 na cama. Um vai subir e o outro vai ficar. Você está aí do lado do teu marido, da esposa, fala para ele assim, ó, vigia, irmão. Vigia para tu não ficar, irmão. Lá em casa eu falo assim, ó, vigia na terra para tu morar no céu. A Bíblia diz que vai ter 2 dormindo. Um vai subir, o outro vai ficar. Vai ter 2 trabalhando. Um vai sumir, o outro vai ficar. Agora, imagina como vai ficar a terra depois do arrebatamento. Quem é da minha época, pessoal aí da minha época, já deve ter lido, pelo menos assistido o filme do Deixados para Trás. Quem conhece o Deixados para Trás aí? O pessoal está da minha época, hein, pastor? Quem nunca ouviu falar do Deixados para Trás, foi uma série de livros americanos, que depois virou uma série de filmes, e depois já foi até regravado, que fala sobre o arrebatamento. Agora olha o nome, Deixados para Trás. Foram aqueles que não subiram. O que vai acontecer? Irmão, a terra vai virar o caos. A terra vai virar o caos, imagina. Cadê esse povo? Avião vai cair, trem vai bater, ônibus, carro vai bater. O cara está lá dirigindo, está pilotando o avião, sumiu.
nesses livros e filmes mostra isso, o avião caindo. E vai ser assim mesmo. A terra vai virar uma grande confusão. E aí vai aparecer um homem que vai trazer uma falsa paz sobre essa grande confusão. Sabe como é o nome dele? O Anticristo. Durante os 3 anos e meio iniciais, o Anticristo vai trazer uma falsa paz sobre todo o mundo. Eu tenho algumas elucubrações e teorias sobre o que ele vai falar. Mas não vou nem falar para vocês não, coisa da minha cachola aqui, professor que fica pensando, como que ele vai trazer essa paz sobre um mundo em caos que estará. E aí durante 3 anos e meio, ele vai governar o mundo. Ele vai ser um governante mundial. E ele vai trazer uma paz mentirosa, porque o fundamento do que ele vai falar não é verdadeiro, é falso, é enganoso. O anticristo, o nome dele já diz, ele se levanta contra o Cristo. E quem for cristão nessa época que ficou, ou vai negar Cristo, ou vai morrer. Porque ele vai se levantar contra tudo que se diz cristão. As nações estarão com ele, porque ele vai apaziguar o mundo. Só que quando acabar os 3 anos e meio iniciais, ele vai chegar lá em Israel, vai entrar no templo de Jerusalém, que já estará reconstruído mais uma vez, e vai se autodeclarar Deus, e vai exigir adoração do mundo. Mas o judeu não vai adorar. O judeu vai dizer que ele não é o Deus verdadeiro. E aí o que ele vai fazer? Vai juntar todas as nações contra quem? Israel. Todas as nações do mundo, no final, e isso, imagina, irmão, 7 anos já é pouco tempo. 3 anos e meio de falsa paz. 3 anos e meio de dor intensa, com Deus agindo sobre a terra de forma poderosa, punindo a terra. Ele reúne todos os exércitos contra Israel. Isso não é de uma hora para outra, concorda comigo? Que leva um tempo. Então, durante os 3 anos e meio finais, haverá toda essa movimentação do que se chama a Batalha do Armagedon. Coloca para mim aí a introdução da minha aula, meu Deus. Agora que eu cheguei na introdução, irmão. Jesus me ajude. Mas fica calmo que você já entendeu bastante coisa. Ó, Armagedon, o que significa? Ar mais Megido. O que é Megido? Megido é uma cidade. Ela hoje está em ruínas. Quem já foi em Israel aí? Quem não foi ainda vai, diz amém. Quando você vai em Israel, você vai em Megido. Hoje é um sítio arqueológico. É um monte. Uma cidade que foi ocupada por muitos povos, porque é uma cidade estratégica. Hoje, nem tanto, que vivemos outro tempo, mas na antiguidade, ter uma posição elevada, ter muros edificados, protegiam a cidade. E Megido ficava em rotas de comércio. Então, Megido era uma cidade muito importante. Volta um slide, por favor. Megido significa matança, morte e destruição. O Ar significa monte, colina, montanha. Então, o Armagedon é o quê? A colina da morte, a montanha da matança, o monte da destruição. É onde vai acontecer a batalha histórica. O que nós lemos no texto bíblico básico
de Jesus voltando para guerrear por Israel vai acontecer aqui. A batalha do Armagedon é a luta escatológica entre as forças do mal e o povo comprado pelo sangue de Cristo. Depois dela se estabelecerá o milênio, um tempo em que Satanás estará preso e os salvos reinarão com Cristo por 1000 anos. Então a batalha do Armagedon, ela encerra a grande tribulação. Quando o anticristo reunirá todas as nações do mundo contra Israel, o próprio Senhor Jesus descerá com poder e autoridade com os seus exércitos celestiais para guerrear pelo seu povo Israel. É importante que você entenda também, eu não coloquei aqui nos slides, mas é importante você entender. E é por isso que é necessário estudar um pouco mais sobre teologia. As dispensações, Deus trabalha por meio de dispensações. Hoje nós estamos na dispensação da graça. É a dispensação da igreja. A igreja foi enxertada em Israel, mas a história de Deus começa com a eleição de Israel em Abraão. Deus estabeleceu um plano para essa nação sobre a terra. Não é à toa que ela é tão perseguida, uma vez que esse mundo jaz no maligno. A história de Israel, ela foi intermediada, ela recebe uma separação da história da igreja. A história da igreja é colocada no meio da história de Israel. A história de Israel começa antes, depois, no meio dela, começa a história da igreja. A história da igreja vai terminar, entre aspas, no arrebatamento, mas a história de Israel vai continuar. E ela vai terminar também, entre aspas, na batalha do Armagedon. Porque Deus vem guerrear pelo seu povo. Aí é quando a Bíblia diz que todo olho verá e todo joelho se dobrará ao nome de Jesus. Vai guerrear sobre as nações. Vai vencer as nações. E quando termina a batalha do Armagedon, o que acontece com Satanás? Satanás é preso durante 1000 anos e se estabelece na terra o reino milenar de Cristo. Aquilo que foi planejado para o Éden vai acontecer na terra durante 1000 anos sob o governo de Jesus Cristo. Está entendendo isso um pouquinho? Passando bem rápido aqui que minha hora já acabou. Conhecendo o Armagedon, estou olhando para a revista, ó, os tópicos, olha aí para você passar comigo. Um lugar de muitas batalhas, já falei. Armagedon não será uma única batalha. O rio Eufrates no contexto profético, isso aparece um pouquinho mais na frente na lição. O tópico 2, os fatos da guerra, a invasão demoníaca, quem participará, quando começará a guerra, tudo você já entendeu. Aqui nesse quem participará é interessante. Eu perguntei se você estava apto a participar. Só que pensa comigo. Onde estará a igreja? Onde você e eu estaremos durante a grande tribulação? No céu. Bodas do Cordeiro. Tribunal de Cristo recebendo o nosso galardão, porque o tribunal de Cristo não é para condenação. Quando Jesus volta para guerrear, a igreja volta com ele. Só que a igreja não guerreia. A igreja só contempla. A igreja só olha a vitória. Ô, irmão, a nossa guerra é aqui hoje. O nosso tempo de batalha é hoje.
vencer a nossa carne, vencer esse mundo, batalhar contra o inimigo que luta contra nós e a nossa casa e o ministério que Deus colocou na nossa mão. Mas naquele tempo que virá, nós já seremos mais do que vencedores em Cristo Jesus e estaremos ao seu lado contemplando a vitória dessa batalha. Oh, aleluia! Eu e você não vamos guerrear no Armagedon, não. Eu e você já estaremos ao lado de Cristo, já teremos o nosso corpo glorificado. Quem vai guerrear é o Senhor com o exército dos seus anjos, exército celestial. E aqueles que estarão também aqui, porque vocês já tiveram aula dos 144 mil comprados, as 2 testemunhas que são mortas e ressuscitam, e a grande multidão, porque muita gente vai aceitar Jesus durante a grande tribulação. Muita gente vai reconhecer o Senhor nesse tempo. A Bíblia fala sobre isso. Uma grande multidão. Você pode falar desse tópico, quem participará. Quando começará a guerra, já te falei. Terceiro, por que haverá a guerra do Armagedon? Também já te expliquei. Israel, o povo que Deus escolheu. Lugar estratégico, Jerusalém, cidade amada do Senhor. Deus tem um plano com Israel, irmão. E ninguém vai impedir os planos de Deus. Aquilo que Deus estabeleceu vai se cumprir. E os principais passos do Armagedon? A seca do Eufrates, está profetizado. O rio Eufrates vai secar para que as nações possam se reunir. As nações, os exércitos vão atravessar o rio Eufrates, o ajuntamento dos exércitos, que é o segundo passo. A conquista de Jerusalém, aí vem a segunda vinda triunfal de Cristo, o resgate de Jerusalém, a busca do remanescente judeu e a derrota do anticristo e do falso profeta. Esses são os passos, né, a cronologia da batalha do Armagedon. E eu coloquei um final aqui, um resumo para você. A batalha do Armagedon marcará o fim da grande tribulação. Você já entendeu isso? Diga amém. Será o glorioso aparecimento de Cristo no céu para guerrear por Israel. As nações ficarão enfurecidas, mas os santos se regozijarão com Cristo. Quem são esses santos aqui? A igreja que estará com o Senhor nas nuvens. Será a demonstração da plena ira de Deus contra os ímpios. Cristo triunfará sobre o anticristo e os seus exércitos. Cristo voltará com a igreja e com os seus anjos. Reunirá os que o aceitaram durante a grande tribulação, julgará e destruirá os ímpios, o anticristo e o falso profeta. É a vitória do nosso Deus. Só não é a vitória final ainda, porque nas próximas aulas, não perca, você ainda vai aprender que no final do milênio a Bíblia diz que o diabo vai ser solto de novo e ainda vai conseguir enganar alguns. A Bíblia diz muitos. E aí no final ele vai ser preso e lançado junto com o inferno no lago de fogo e enxofre. E a Bíblia diz que o Senhor fará novos céus e nova terra, e nós estaremos para sempre com o Senhor. Amém? Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus. Quem quiser a Bíblia,